De volta já aqui com Bem Assim, vamos lá agora conversar sobre massa muscular e suplementos. Você passa um tempão na academia, mas os músculos eles não aparecem? Ou até mesmo você é sedentário e acha que um corpo musculoso é impossível para você? Vamos esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto, então convidei para conversar com a gente sobre ele agora aqui no estúdio, o professor de Educação Física da Uninasal, Vitor Bastos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Vitor. Obrigada pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço o convite mais uma vez, Mara. Vamos lá, então, desmistificar vários pontos sobre esse assunto, que eu sei que é um assunto que sempre tem muita dúvida. Eu já começo perguntando, somente com a musculação é possível realmente ganhar massa muscular? Joia. Então, para a gente conseguir ganhar essa massa muscular, a gente precisa do treino. A musculação, o treinamento de força é o mais indicado, mas eu também preciso ter uma alimentação adequada para isso. Ou seja, eu preciso ter uma alimentação que me proporcione estar com um ganho calórico maior do que eu tenho gastado fazendo aquela atividade e nas atividades do meu dia a dia. Ok, então não é só a atividade física, de força, que vai fazer você ganhar massa muscular. A alimentação ela também tem que ser uma aliada, tem que ser os dois juntos. Isso, Então, se eu não tenho uma alimentação adequada ao meu objetivo de treino, eu posso ter uma concorrência ali do que eu estou querendo atingir, Ok. Exercício aeróbico faz perder massa muscular? Eu acho que essa também é uma grande dúvida que todo mundo fica. Não vou fazer aeróbico. Também é uma procura muito grande, para tirar essa dúvida com relação a aeróbico, Tem gente que fala que aeróbico engorda, que aeróbico perde massa muscular. Mais uma vez, isso vai estar muito atrelado com a sua alimentação. Então, quando você faz o treino aeróbico, uma corrida, bicicleta, se você tiver em déficit calórico, ou seja, se você está gastando mais caloria do que você consome, você irá emagrecer e você irá perder massa muscular junto. Se você faz esse treino aeróbico junto com a musculação, treino de força, e a sua alimentação está em superávit, ou seja, você está consumindo mais calorias do que você está gastando, você tende a não ter uma perda de massa muscular e, dependendo, você pode até ter um ganho. Sim, ou seja, a alimentação, ela também é muito importante quando a gente fala de exercício físico. Por quê? Porque tem muita gente que costuma colocar todas as expectativas apenas no exercício físico, Aí fala assim, porque eu estou indo para academia todos os dias, não estou vendo resultado. Mas aí, amiga ou amigo, o prato, como é que tá lá na mesa, não, Vitor? E é por isso que é importante sempre conciliar a busca de um profissional qualificado da educação física com o nutricionista. Porque como você falou, às vezes a gente tem aquela ideia de que é só, mas eu me alimento bem, eu como muita fruta, muita verdura, mas e a quantidade do que você está comendo? Será que é adequado para o seu tipo de treino, para o seu objetivo? Então, o profissional, ele precisa orientar você justamente nesse balanceio da atividade, o profissional da educação física e o nutricionista com a alimentação. Muito bem. Outra dúvida que eu tinha anotado aqui, que eu sei que também é uma grande dúvida do pessoal, Para ganhar músculo, eu preciso ter uma grande carga de peso? Preciso ficar ali utilizando só as grandes cargas, pegando muito peso ou não necessariamente? Não necessariamente, tem aquela cultura, geralmente, do no pain, no gain, de sempre, o melhor treino é aquele que eu saio me tremendo. Isso é um mito, Hoje em dia, a gente já mostra que a variação, na verdade, do treino, ela é muito mais indicada do que você sempre treinar intensamente até a fadiga. Então, vai ter momentos do seu treino que você vai ter, sim, esse treino mais intenso e fadigante, e outros momentos que você vai ter um treino mais brando, um treino que você vai trabalhar outras qualidades físicas, que você vai trabalhar outras fibras musculares, mas que também vai gerar um nível de hipertrofia. Ok. Uma outra dúvida é em relação aos suplementos, Agora a gente entra, de fato, nesse grande tema que eu quis trazer aqui para vocês hoje, que é sobre a questão da suplementação. Só é possível ganhar músculo usando suplemento? Outro mito, Outro mito. Então, assim, o suplemento, o próprio conceito dele, suplementar, é você dar algo a mais. Então, hoje, todos os estudos científicos comprovam que a alimentação por si só
uma alimentação balanceada e equilibrada, ela é capaz de lhe proporcionar quantidade de proteína que você precisa, de carboidrato, de gordura, micronutrientes. Então, eu não precisaria utilizar esse suplemento. Casos excepcionais, e é uma minoria, você vai ter a necessidade de você usar esse suplemento. Mas na grande maioria dos casos, o ajuste da alimentação por si só já é suficiente. Já vai ajudar bastante, né? E qual que é o papel do sono e do descanso para o ganho da massa muscular? Perfeito, né? Então, quando a gente pensa justamente nesse momento do sono, nesse momento do descanso, a gente tem alguns hormônios anabólicos. Quando a gente pensa em anabolismo, a gente pensa nesse desenvolvimento da massa muscular, que eles são produzidos no que a gente chama de ciclo escuro. Sim. Então, não é necessariamente apenas o sono em si, mas é o dormir à noite num ambiente escuro. Tanto que alguns profissionais que fazem essa inversão de ciclo, que dormem, né, de manhã, eles têm algumas disfunções hormonais, porque no ciclo escuro dele, que ele deveria estar dormindo e ele deveria estar descansando para ter uma maior liberação desses hormônios anabólicos, ele está ativo, ele está acordado. Então, o sono, né, o descanso, ele faz com que justamente essa taxa hormonal seja maior e você consiga ter uma maior recuperação e um melhor ganho muscular, dependendo ali do seu treino. Boa. Uma outra pergunta, né? Muita gente acha que para conseguir ou perder peso, ou até mesmo ganhar massa muscular, precisa passar ali horas do dia na academia. E aí não acaba tendo aquele intervalo, né, entre um treino e outro, que também é um intervalo muito importante para o próprio músculo, né? Isso, Vitor. E aí, para esse pessoal, o que a gente poderia dizer? Ótimo, né? Então, assim, uma coisa que a gente sempre analisa é que vai depender muito da intensidade do treino, aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Quando o meu treino ele é mais intenso, de moderado a intenso, eu preciso dar de 48 a 72 horas para aquele músculo que eu trabalhei. Sim. Então, vamos dizer que eu trabalhei pernas naquele dia. Eu preciso até novamente estimular a minha perna, né, dentro de um treino, dá de 48 a 72 horas de descanso para que o meu músculo ele consiga recuperar o que eu estressei durante o exercício e o que a gente chama de supercompensar. O nosso corpo, quando ele é estressado, ele é muito inteligente, ele sempre vai pensar em fazer uma adaptação a mais para quando eu fizer novamente aquele movimento, aquilo não ser um estresse. Nosso corpo ele gosta sempre do equilíbrio. Então, quando eu estresso, eu busco sempre me adaptar a mais para novamente não estressá-lo. Então, para eu conseguir isso, eu preciso de um intervalo de 48 a 72, dependendo da intensidade do meu treino. Ok. Dá para ganhar massa muscular em casa? Dá, mas qual é a grande questão de você fazer em casa, né? Primeiro, o cuidado com os próprios movimentos que são realizados. Então, a consciência corporal, muitas vezes, né, a gente acha que está fazendo o movimento certo, mas a gente não está. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com atividades feitas em casa, sem a supervisão de um profissional. A outra questão dependendo do seu nível de atividade física, em casa, se você não tiver um aparelho, se você não tiver um pezinho ali, você vai ter uma limitação de sobrecarga. Você vai treinar. Se você é sedentário, no início você até consegue, mas depois você vai precisar evoluir. E aí, se você não tem um aparato dentro de casa, você não consegue ter uma evolução. Você vai precisar ou comprar algum equipamento ou ir para algum espaço especializado. Muito bem, então. Quais são as principais dicas que ficam quando a gente fala sobre ganho de massa muscular, sobre musculação e suplementos? Eu acho que a dica principal sempre busque o profissional qualificado, né? O nutricionista esportivo, qualificado, aquele nutricionista que ele entende de esporte, que ele entende da prática. Não é só se alimentar bem, né? Eu não cortei fritura. Não, mas eu preciso saber quantas calorias eu estou ingerindo, quanto de cada macronutriente, quanto de micronutriente. E procurar o profissional da educação física que vai montar um treino de forma progressiva, que não pense só na intensidade, né?
em você sair fadigado e que esses profissionais eles consigam conversar. Porque como a gente conversou, o meu treino ele pode estar focado em aumentar a massa muscular, mas se minha dieta ela não estiver adequada a esse meu objetivo, eu não consigo alcançar nenhum dos dois. Os resultados não vão vir, né? Exato. Então a conversa dos profissionais é que vai ser ali a principal dica. Então, gente, procurem profissionais, tá? Adequados aí para vocês. É sempre o melhor caminho que vocês podem fazer. Vitor, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sempre muito bom ter você aqui. Quais estão aí que são os contatos, redes sociais? Fiquem à vontade para compartilhar. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre bom estar aqui, né? Então, minha rede social, VJ Bastos Silva, pode me adicionar lá, geralmente eu comento algumas dessas coisas que a gente conversou hoje. Muito bem, então corram lá para conferir mais informações. Obrigada mais uma vez, Gil. Bom dia para você. Seguinte, rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Você não vai sair daí.